Igreja. Que. Não. Fecha. Igreja. Que. Ora. Igreja. Que. Fecha. Igreja. Que. Ora. Igreja. Que. Não. Fecha. Igreja. Que hora? Eu sou casa de Deus. Em fervente oração veio o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que tá a pedir quando tudo deixare no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixare no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixare no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, dê a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abrir, tudo deixare no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Graça e a paz, queridos. Louvado seja Deus por podermos nos encontrar novamente através desse canal. E nós vamos estar dando continuidade à palavra que Deus nos transmitiu, onde Deus é o único sentido da vida. Sem Ele, nada tem sentido. O livro que estamos estudando, da onde extraímos essa verdade para os nossos corações, é o livro de Eclesiastes. E nós vimos ali na nossa primeira mensagem o quanto que Salomão chegou a uma conclusão de uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida fútil. E por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele excluiu Deus da sua própria vida. A vida não tem sentido quando ela é vista ou vivida por um lado meramente humano, como se a vida tivesse obrigação para com os seres viventes. Estão querendo cobrar a vida de oferecer algo mais para os seres humanos. Mas a vida não é Deus.
Deus é que deu a vida. Então Ele sim é que tem que ser colocado no lugar certo. Por isso nós estamos entrando nessa segunda mensagem. E vamos falar a respeito disso. A crise humana de Salomão em viver vaidades de vaidades nos transmite esse conceito verdadeiro. Qual é? A vida sem Deus não tem sentido. E esse homem, Salomão, e tantos outros como eu e você, às vezes quer que a vida lhe pague alguns dividendos, como se nós pudéssemos cobrar a vida, como se ela nos estivesse devendo. A conclusão no versículo 2 é porque uma vida excluída, uma vida que exclui, melhor dizendo, a presença de Deus, é uma vida sem sentido, vazia, oca. Então no versículo 3 ele começa a defender a sua tese, segundo a qual a nossa existência é vazia. E ele pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Veja, a mesma pergunta ressurgirá no versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo que ele se afadiga? A ideia de quem está perguntando é que precisa obter algum lucro. Uma pessoa que só está atrás de lucro, proveito, é um termo comercial. Refere-se a um excedente, algo que sobra após o pagamento de todas as despesas. É como se uma pessoa trabalhasse por R$1.000 por mês e ao final do mês chegasse em casa e não tivesse nenhum tostão, nenhum centavo. De que aproveita a vida? Só que a pessoa às vezes não leva em conta que chegou em casa sem nada. Por quê? Que prazeres da vida levou esse dinheiro? É preciso analisar que onde falta Deus, falta muita coisa. Essa é a meta que muitos trabalhadores do comércio tentam alcançar. Eles querem alcançar proveito, eles querem alcançar lucro como recompensa do seu trabalho. Mas se esquecem que lucro, recompensa, é um investimento que nós fazemos. Nós fazemos um investimento quando nós deixamos de consumir certas coisas que não são prioridades. Quando nós passamos a viver uma vida com a sabedoria de Deus, e veja aí novamente o nome Deus no meio. Como alguém que sempre estava de olho no lucro, o pregador queria obter um bom retorno. Ele estava disposto a trabalhar muito, mas primeiro queria saber o que estava em jogo. Assim ele faz a pergunta com todas as pessoas que fazem em relação a qualquer emprego: vale a pena? Estou realmente realizando algo importante? O que eu vou receber em troca? As pessoas costumam acreditar que se trabalharem um pouco mais, receberão um pouco mais do que elas teriam de outra forma. Mas o pregador começa a duvidar disso. Ele começa a dizer que não vale a pena. Por isso ele pede que reflitamos sobre o que teremos a apresentar para nós mesmos quando a nossa vida na terra terminar. A resposta que o pregador dá aqui é absolutamente nada. Ele levanta a pergunta para nos envolver na discussão, mas a sua pergunta é puramente retórica. O pregador já conhece a resposta. Ele pergunta apenas para chamar a nossa atenção. Segundo a sua experiência, não importava quantas pessoas trabalhavam, elas nunca ganhariam o suficiente. A palavra que ele usa aqui é labuta, simplesmente a palavra trabalho, mas às vezes ela possui uma conotação negativa, como parece ser o caso aqui. De que adianta trabalhar tanto? As pessoas trabalhavam muito, labutavam por algum tipo de lucro, mas o que elas recebiam em troca de todo o seu esforço? Muito pouco ou nada. O problema é do esforço infrutífero. A dificuldade de algumas pessoas de percebê-lo é ilustrado como um curto poema de Stephen Gray. Ele diz assim: vi um homem buscando o horizonte, correndo e dando voltas. Perturbei-me com isso. Abortei o homem. Eu disse, você jamais conseguirá. Mentira, ele gritou,
e continua a correr, dando voltas sem avançar. Essa é a ideia que Salomão nos passa aqui, para demonstrar o seu argumento que nossos esforços não dão em nada. Salomão, o pregador, apresenta uma lista de coisas que parece levar a nada, ou exemplo de que não dá lucro nenhum. Versículo 4 até o versículo 7, a primeira parte do seu livro, ele diz assim, do mundo natural. O mundo natural. Quem vive apenas no mundo natural e se esquece de pôr um Deus espiritual na sua vida, infelizmente só vai ter experiências humanas, que é o que ele diz no versículo 8 até o versículo 11. Não importa se contemplamos o mundo à nossa volta ou consideramos as experiências da nossa própria vida, o resultado é o mesmo, não há nada a ganhar. As pessoas gostam de falar sobre o progresso, desenvolvimento, avanços, melhorias, mas tudo isso de nada adianta se não tiver o autor da vida, da sabedoria, da inteligência. Nunca haverá qualquer avanço, nada muda, tudo permanece igual. Ele começa a falar sobre isso. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nossos filhos são nosso futuro, eles realizarão coisas que dão muito além de qualquer coisa que nós jamais pudemos sonhar. Seja a geração Y, geração X, geração Z, sempre há alguma geração que nos dá esperança para o futuro. Mas como sempre, Eclesiastes assume uma visão mais sombria. Geração vai, geração vem. Uma geração vem, outra vai, geração está morrendo. Em breve, a geração mais nova se tornará a geração mais velha, e haverá outra geração depois dessa, e assim vai. É sempre a mesma coisa. O conflito de gerações também nunca para de mudar. Os olhos da geração emergente, toda pessoa acima de 30 anos parece antiquada, desconectada. Por outro lado, as pessoas mais velhas ficam chocadas diante de aparente falta de respeito com aquelas que são tratadas da geração mais nova. Enquanto isso, o mundo em si mesmo permanece o mesmo. Nunca ocorre qualquer progresso. A emergência de cada geração passa a impressão de que algo esteja acontecendo, mas na verdade nada acontece. O famoso estudioso chamado Jerônimo, ele disse assim: o que é mais vão do que esta vaidade? Que a terra que foi feita para os homens permanece, mas os homens em si, os senhores da terra, de repente se dissolvem em pó? É mais uma ilustração do mesmo princípio. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Há um famoso romance escrito pelo norte-americano Ernest Hemingway. O sol também se levanta, em 1926. Ele trata exatamente da ausência do sentido da vida debaixo do sol. Até a jornada diária do sol permanece sem sentido. O sol dá voltas, mas nunca chega a lugar algum. Dia após dia, a bola de fogo no céu se levanta, se põe novamente. Seu movimento é repetido, mas não há progresso. Então você corre para alcançar o sol, mas ele está se pondo, dando uma volta para levantar novamente por detrás de você. Essa é a vida monótona, o universo estático ao qual Salomão está contemplando. Depois ele fala do vento. O vento nos mostra a mesma coisa, pois ele também não obtém um resultado melhor do que o sol. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira, retorna aos seus circuitos. Versículo 6 do primeiro capítulo. Ele parece ter toda a liberdade de soprar como bem entende. O sol, o vento, nada muda, tudo é um círculo, nada alcança um destino. Todos os rios correm para o mar, ele diz, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Eclesiastes 1, versículo 7. Não há nada de novo. Se o sol e o vento, os poderosos rios, não têm mostrar nada em troca do seu trabalho, então que esperança temos de realizar qualquer coisa nessa vida? O pregador se cansa só de pensar nisso. Então ele resume tudo o que observou na natureza nas seguintes palavras. Eclesiastes 1, versículo 8. Todas as coisas são canseiras, que ninguém as pode exprimir. A vida, nesse ponto, olhando desse prisma humano,
é tão enfadonha, uma preocupação tão exaustiva, que é difícil de até mesmo colocar em palavras. Com essa declaração, o pregador reforça o tema central do seu livro, que está tentando mostrar quanto a vida é cansativa. No entanto, ele ainda não chegou ao seu final. É isso que vemos, irmãos. Contudo, mesmo após virmos e ouvirmos e lermos, os nossos olhos e ouvidos ainda não se contentam, não se satisfazem. Lógico, não fomos criados para sermos satisfeitos com a vida, mas com o autor da vida. Essa é a grande diferença. Queremos ouvir e ver ainda mais, e logo voltamos a ingerir mais daquela procissão infinita de sons e imagens. Jamais nos satisfazeremos, jamais nos satisfazemos. Sempre há algo mais a ver, mais um jogo a jogar, mais uma música para ouvir. Assim continuamos mandando mensagem, postando vídeo, fotos, escrevendo no Twitter, curtindo vídeos. Nossa busca é sempre a mesma, mas o que ganhamos com isso? O que realizamos? Qual é o lucro que nós recebemos sobre isso? Veja que o enfadão infinito da história humana que sempre parece se repetir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez e se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do céu. Eclesiastes 1, versículo 9. Por quê? Que as coisas não mudam, permanecem as mesmas. Ele fala tempos de guerra, tempos de paz, tempos de sabermos, tempos de plantar, tempo de colher. As pessoas vivem numa espécie daquele filme que passou, déjà vu. Temos a ideia de que tudo se repete o tempo todo. Não há nada de novo debaixo do céu, apenas repetições. E ele pergunta, há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, versículo 10, nada é novo. O que vemos agora é o que as pessoas têm visto no passado e o que elas verão no futuro. É essa a conclusão que ele chega. Esse é o livro do Eclesiastes, quando o pregador, o sábio Salomão, ele olhou para a vida sob um prisma de vazio, de vaidade. Mas há uma coisa que precisa ser indagada. Ainda seremos quem somos quando esquecemos quem fomos. Ainda seremos quem somos quando esquecermos quem fomos. Ou será que a última lembrança de nós também se perderá? O fato é que não há lembrança de coisas passadas, mas faz parte da fadiga da vida. Essa é a conclusão. O sábio Salomão, que teve a sua experiência de queda, afastamento de Deus, chegou a uma conclusão óbvia: vaidade de vaidade. Todas as coisas são cheias de fadiga. Concordar neste momento do assunto com ele não é uma questão de ótica, não é como vemos a vida, mas é concordar com uma filosofia de alguém que não vê em Deus o sentido da vida. Você ainda acha que há lucro em todo o seu trabalho, em todo o seu labor? Já se convenceu de que a vida não é mais do que uma labuta ou problemas? Aqui é crucial entender o propósito do pregador. Há uma razão pela qual ele quer que sintamos todo o peso da fadiga e da futilidade. Se as coisas são assim, se tudo está morrendo, se nós nos deparamos com essa inferência terrível, que nada tem sentido, não importa nada debaixo do céu. No entanto, a história não pode acabar assim, irmãos. Nós olhamos para as coisas debaixo do sol do ponto de vista humano. E justamente debaixo do sol que nós vamos experimentar toda essa futilidade da vida. Porque nossos olhos estão colocados nas coisas erradas. Os filhos de Deus não devem, não podem ver as coisas apenas de um ângulo. Devemos vê-la do ponto de vista do Criador, de cima para baixo, e não no horizontal ou para baixo de nós, mas sim de cima para baixo. Existe um Deus no céu
que reina sobre tudo que está debaixo do sol. Portanto, não somos limitados ao terreno. Por meio da revelação da palavra de Deus, podemos ver as coisas também do ponto de vista de Deus. A razão pela qual o pregador nos mostra a fadiga de nossa existência, tornando-nos cada vez mais desiludidos com a vida debaixo do sol, é para que nós não esperemos encontrar sentido e satisfação nas coisas terrenas, mas somente em Deus. Através da palavra do pregador, o eterno Deus quer que você sinta um gosto amargo dos prazeres que esse mundo oferece diante de uma fonte celestial que Ele tem para nos oferecer. E tendo essa clara percepção, poderemos mostrar aos pecadores, ao mundo das vaidades, que deixam para trás e apontar para a glória que o nosso Deus tem a nos dar em Cristo Jesus. Veja bem, não é uma questão de pregação utópica que não vai acontecer. Isso não significa se acreditarmos em Deus, todos os nossos problemas terminarão ou que nunca mais sentiremos a fadiga ou a vaidade debaixo do sol. Não é isso que o pregador aqui está prometendo. A questão é que nós cremos em Deus, não podemos viver debaixo do sol com essas experiências as quais Salomão mencionou, pois isso vai nos afastar de Deus. Sobre o sol, olhar a vida por cima, sobre o sol e não debaixo do sol, como Salomão nesse momento da sua vida olhou. Eis uma maneira de ver. E é pegar as coisas que Deus está nos dando em nossas mãos. É isso que vai fazer a diferença quando trazemos Deus de volta para o tudo. O que acontece quando levamos a vaidade de todas essas vaidades para o Santo dos Santos é a contemplarmos do ponto de vista de Deus? De jeito nenhum, irmãos. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O pregador olha para o mundo natural e não consegue reconhecer qualquer progresso, mas existe outra perspectiva. O salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmos 19, versículo 1. Não importa se o sol parece fazer progresso ou não, se o vento faz progresso ou não, o que importa é que do nascer do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 113, versículo 3. Tudo novo. Olhar sobre o sol também nos dá uma perspectiva diferente para nossas experiências. Sim, talvez não debaixo do sol, mas Deus que reina sobre o sol sempre está fazendo algo novo. Há uma nova aliança no sangue de Jesus. Há uma nova vida que surgiu do túmulo quando Jesus o deixou vazio, ressuscitou dos mortos. Há um novo coração que Deus dá àqueles que creem nele. Há um novo homem que o Espírito Santo começa a cultivar. Efésios 4, 24. Esse novo homem é tão novo que a Bíblia chama de nova criatura. 2 Coríntios 5, 17. A vida cristã não é a mesma sempre. O Deus vivo que está sentado no trono, ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse, versículo 1, versículo 21, versículo 5. Esta é a promessa a qual devemos nos agarrar quando nos cansamos da vida e dos seus problemas. O Deus que adoramos é o Deus que diz: eis que faço coisa nova. Isaías 43, 19. Algum dia Deus fará novos céus e nova terra, e nem todos creem nisso, mas a Bíblia diz, e nós precisamos que todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas Deus diz na sua palavra que eis que faz coisas novas, um novo céu e uma nova terra. Aleluia! Não há nada novo debaixo do céu, aqui nessa terra, mas Deus está fazendo, o plano dele está em plena execução. A Bíblia promete: quando este mundo velho e cansado for destruído, Deus fará novos céus e nova terra, segundo a Pedro 3:13. Aleluia! Chegamos ao final dessa segunda mensagem sobre Deus é o único sentido da vida e sem Ele nada tem sentido.
Deus te abençoe, um forte abraço. Até o próximo encontro, quando falaremos sobre a terceira e a última mensagem sobre esse tema. Fica na paz, um abraço.